Olá, Gil, tudo bom? Tudo bem, Gui, e você? Tudo certo. Olá, pessoal. Estamos aqui com mais um Taking Cast, né? Hoje o nosso objetivo é falar um pouco sobre LGPD. A gente está aqui com a doutora Juliana. Gil, fala um pouquinho sobre você, sobre seus conhecimentos, experiências. Meu nome é Juliana Haddad, eu sou advogada, eu trabalho com o direito de proteção de dados, trabalho também como encarregada pelo tratamento de dados pessoais, e aí a gente vem desempenhando até um trabalho aqui muito bacana na Taking, de implementação e todo esse acompanhamento da adequação, né? Então, é isso. Legal. É isso. Nosso objetivo aqui hoje é falar um pouquinho sobre a LGPD, né? Explicar de uma forma bem branda assim o que se trata a LGPD, qual que é o conceito, para que serve, né? Muitas vezes no dia a dia a gente acaba entrando nesse papo, nesse assunto e é um pouco mais focado, um pouco mais técnico, porque é nosso dia a dia, né? A nossa realidade. Mas aqui nesse momento acho que é legal a gente falar, né, de uma forma para que todos entendam, até quem nunca teve acesso, nem sabe o que é LGPD, né? Então a proposta aqui hoje é que a gente bata um papo tranquilo, né, sobre LGPD em si. Perfeito. Tá bom? É, Gui, antes de mais nada também eu queria agradecer aí pelo convite. Eu fiquei muito honrada, você sabe, a gente tem as nossas reuniões de status, né, semanais, e eu fiquei muito honrada quando você me convidou para participar aí desse bate-papo, para falar também desse tema, né, trazer ainda mais esse formato, né, que a gente ainda vai explicar, mas eu fiquei muito feliz, e então obrigada, viu? Imagina. Como a gente conversa bastante durante o dia a É, dia, acho que é legal a gente trazer isso para que a empresa em si e todos os envolvidos, clientes, é. fornecedores, enfim, né, parceiros, tenham conhecimento, né, saiba que a Taking atua conforme, né, as conformidades da lei de proteção de dados. E vamos lá, conversar. O que Ótimo. é LGPD? Bom, vamos lá. A LGPD é uma lei que fala sobre o tratamento de dado pessoal, tanto no meio digital como no meio físico, tá? Que tem como objetivo de proteger os direitos fundamentais da liberdade, da privacidade, do livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. O que eu falei? Como eu falei, né? A lei é muito técnica demais, ela traz muitos conceitos. Mas assim, até Gui, você vai me puxando aqui Fica tranquila, para a pode ir falando realidade, que eu para vou tirando minhas dúvidas também, isso. Então, pontualmente. assim, basicamente a lei ela fala sobre isso, tá? E ela traz, como eu falei, ela traz muito conceito, muita denominação. Então, assim, eu vou tentar explicar um pouquinho dessas três dentro desse contexto aqui que eu falei dessa significado, né, do que significa lei e tudo mais. Eu vou trazer um pouquinho desses conceitos. No caso, o dado pessoal, a lei fala, ela traz o dado pessoal comum e o dado pessoal sensível. Dado pessoal comum é o dado de uma pessoa, de um indivíduo, né, uma pessoa natural, identificada ou identificável, né, que pode Uhum, ser identificada. Como, por exemplo, RG, CPF, e-mail, apelido, né, então identificada que você consegue já uhum, diretamente, né, o nome e tal, identificável, apelido, e-mail. E aí tem o dado pessoal sensível, que são informações, dados de origem racial, étnica, de convicção religiosa, uhum, sobre a vida sexual. Tem uma série na própria lei, né, ela fala, né, uma série de atribuições uh, que no final das contas a gente fala que o dado pessoal sensível é tudo, são os dados que podem gerar uma certa discriminação, né? E a própria lei, ela fala, traz, na verdade, alguns pontos de atenção, porque, como a gente viu aqui, né, como é um dado que pode levar a uma certa discriminação, exige uma maior atenção, uma uhum. cautela maior, tá? Então falei agora aqui do dado, né? Dado pessoal comum, dado pessoal sensível, tratamento, né? Tratamento é toda e qualquer atividade envolvendo essa informação do dado pessoal, né? Então, o tratamento vai desde
acesso, uma coleta, uma eliminação, enfim, tem uma série também, a própria lei traz também todas as ações, tá? Então é tudo que você fizer com o dado, né? Toda e qualquer Uhum. atividade que você fizer com o dado. Então, se a gente for pegar assim esses conceitos que eu falei, então é o tratamento, né, dos dados, ou seja, de qualquer informação relacionada a uma pessoa, inclusive, especialmente daqueles dados que podem levar a uma certa discriminação. Tudo que você fizer com esse dado sempre tem que atender aí às regras, às questões da lei, para a gente conseguir atender aí os objetivos de proteger esses direitos do próprio indivíduo. É isso. Legal, legal. E a lei, ela se abrange também para pessoa física, Gil? Tipo, se eu receber dados de alguma forma, de algum lugar, eu sou responsável por Boa isso. pergunta, Gui. Achei ótima. Na verdade, assim, a lei, no próprio conceito, o primeiro artigo dela, ela fala que se aplica tanto pessoa física como jurídica. Mas aí uma questão muito importante que eu vejo que as pessoas acabam confundindo muito. Porque tanto a pessoa física como a pessoa jurídica que realizar o tratamento, então que coletar, que de alguma forma, né, manusear de alguma forma, né, um dado pessoal, ela vai ter que cumprir com as regras da lei. Uhum. Obviamente, dependendo para determinadas circunstâncias, por exemplo, empresas de pequeno porte, tem algumas regras que são mais flexíveis, estão mais flexibilizadas, mas o ponto que eu quero chegar é a proteção é para a pessoa natural. Muitas Uhum. pessoas acham que o dado pessoal, assim como eu acabei de falar, né, do conceito dele, também se aplica para pessoa jurídica, mas na verdade não. O que a gente pode, de repente, né, dado pessoal envolvendo o dado, as informações do sócio, por exemplo, dos funcionários, mas o dado pessoal é da pessoa natural, da pessoa Uhum. física e não da pessoa jurídica. Gil, uma outra dúvida. Essa lei, ela não é muito antiga, certo? Certo, Desde, pode me dizer, né, desde quando ela é. claro. E como era feito, se existia alguma lei que protegia dados, porque dados sempre existiu, imagino Sim. eu, antes, né, dessa era digital que a gente vive hoje. E como era feito esse controle, essa gestão, enfim, de dados? Tá, como que acontecia antes? A gente tem o Marco Civil da internet, mas que regula de uma forma mais específica esses pontos da internet. Mas a gente sempre teve também o Código Civil, a Constituição Federal, tanto é que o direito, assegurar o direito à privacidade, à intimidade, são direitos fundamentais constitucionais, né? Então, a gente já tinha esse ordenamento jurídico que respaldava, né? Mas não especificamente dessa forma, né? Assim, dando esse enfoque maior para o dado pessoal, né? Para o tratamento de dado, né? Essa lei ela veio num momento maravilhoso, assim, talvez um pouco tarde, assim, mas maravilhosamente, porque a gente hoje em dia, ainda mais na internet, com essa era digital que você comentou, a gente perde o controle, né? Perde o Uhum. controle que a gente tem sobre as nossas informações, tudo a gente tá lá aceito, né? Então, assim, calma, mas espera lá, a gente precisa saber, né? E aí um ponto importante até que aí a gente acho que vai ser talvez uma pauta também para esse bate-papo dos direitos do titular, né? Que é Uhum. uma coisa que trouxe, né, para a gente saber o que eu posso e o que eu não posso fazer, né? Então Sim. ela é muito importante, ela é muito importante e ainda bem que ela veio, né? Boa, legal. É, E sobre incidentes? Inclusive, ontem, né, eu estava, enfim, atualizando sobre o mundo. Eu vi que a Netshoes, ela sofreu um ataque cibernético, né? Isso foi relatado pela própria gestão da Netshoes mesmo, que nesse ataque cibernético, né, foram coletados dados, eu não vou te saber descrever o número exato, mas milhões de dados Aham. foram, né, absorvidos ali da Netshoes. Trazendo para nossa realidade, né, quais são os principais tipos de incidente, como que a gente consegue prevenir que isso aconteça, um ataque cibernético, por exemplo, né, que muitas vezes a gente faz o controle interno, nossas
tem as nossas regras, né, as nossas documentações que estipulam, né, os Uhum. acessos e tudo mais, mas inevitavelmente boa parte das empresas estão suscetíveis a ter É, algo externo, né? é complicado isso, né? Porque é o que eu falo, né? Um dos motivos até muito importantes, né, da lei ter existido, porque ela traz uma série de obrigações, né, para a pessoa que está realizando, né, para o agente de tratamento, né, que eles chamam, quem está realizando o tratamento, uma série de medidas físicas, administrativas, técnicas, que têm que ser atendidas. É uma obrigação, né? Tem alguns pontos da lei até que fala como uma faculdade, mas no final das contas, como o objetivo principal, né, é justamente evitar que aconteça qualquer tipo de incidente de segurança, é uma obrigação, né? Uhum. Senão você, como uma empresa, você acaba ficando suscetível e você pode ter um prejuízo absurdo, né? Um prejuízo, assim, dependendo da sua atividade. Imagina a insegurança que você deixa até o próprio cliente, consumidor, dependendo da Uhum. atividade que você trabalhar. Mas então é muito importante porque você tem que, né, enquanto você estiver realizando o tratamento, você tem que atender a essas regras, né, trazidas aí pela lei, adotar essas medidas para evitar que aconteça isso. E uma coisa interessante, né, que você falou, né, de trazer algum exemplo de incidente de segurança. Tem até eu peguei um conceito do site da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, que traz, né, o que é um incidente, porque muitas pessoas acham que é só um vazamento, Uhum. né? Mas eu vou até ler aqui só para ficar Boa. bem completinho, para Legal. todo mundo saber que é muito mais abrangente, muito mais além do que a gente já acha. Que fala, né, que é qualquer evento adverso confirmado ou sob suspeita relacionado à violação na segurança de dados pessoais, tais como acesso não autorizado, acidental ou ilícito que resulte na destruição, perda, alteração, vazamento ou ainda qualquer forma de tratamento de dados inadequada ou ilícita, que possam ocasionar risco para os direitos e liberdades do titular de dados pessoais. Então, se a gente for ver, é tudo. Sim, Tudo envolve que de tudo. alguma forma fuja daquilo que o titular, né, o titular de dados, que é a pessoa, né, a quem se referem os dados, uh, é tudo que ele não autorizar, é tudo que não fizer de acordo Não com o que tiver ele dentro do autorizou. consentimento dele, né? Exato, exato. É tudo que não, a lei não amparar, né? Uhum. Então, é isso. Aí, puxando um gancho, a abrangência da lei é nacional? Por exemplo, né, voltando ao exemplo da Netshoes, mas enfim, né, recentemente o WhatsApp também teve uma condenação com relação a, enfim, né, compartilhamento de dados e tudo mais. O WhatsApp, né, apesar de ter um CNPJ no Brasil, né, ele não é uma empresa brasileira em si. Sim, E como funciona a lei para quando são empresas ou, enfim, né, cyberataques externos, né, de outros países? entendi. Boa, Gui. Eu acho que até essa é uma dúvida muito recorrente. No caso, a LGPD, ela, obviamente, a gente sabe que ela se aplica aqui no Brasil, mas ela também acaba se aplicando a empresas estrangeiras, em situações, assim, também não gerais, tá? Uhum. No caso, quando a operação de tratamento, ela for realizada no território nacional, ou seja, aqui no Brasil. Quando os dados pessoais, eles forem que são objeto do tratamento forem coletados no território nacional. Então, assim, são situações específicas. Então, não é simplesmente assim, ah, não, vai ser aplicado, até porque tem as regras da LINDB, de aplicação, dessa questão da legislação, né, Uhum. brasileira, né. Então, mas via de regra é isso, ela também se aplica dentro dessas situações, né, e por isso que é sempre interessante a gente ficar bem atento com essas questões. Bom, boa. Vamos para a próxima pergunta. É... Gil, quando a gente fala de dados, existe a possibilidade de alterar a classificação desses dados? Eles deixam de ser pessoal em algum momento? Existe, existe. De novo, né, que eu falo, a lei também traz essa questão da anonimização, né, e ela traz o conceito anonimização, né, que é quando perde a, a, a possibilidade de você vincular aquele indivíduo relacionar aquele indivíduo a determinado dado, né,
e também traz até a classificação, a denominação do dado anonimizado, né? E aí ela fala também, artigo 12, salvo o melhor juízo, que fala sobre quando o dado anonimizado, ele não é aplicado, não vai ser considerado para fins da LGPD, salvo se ele puder ser puder acontecer a reversão, né? Então, no caso, se de alguma forma a gente pega, né, dentro desse conceito, se de alguma forma aquele dado que perdeu, né, tirou aquela possibilidade de vincular aquela informação àquela pessoa, se isso puder de alguma forma ser reversível, aí volta a ser considerado como dado pessoal. Deu para entender? Entendi. É Boa. meio complexo, mas assim, tô tentando trazer o menos técnico possível, mas é basicamente isso, mas O mais perde sim. traduzido possível. Exato. Não, mas deu para entender sim. E o consentimento dos dados por parte, né, do portador dos dados, né, meus dados, eu obrigatoriamente tenho que dar o meu consentimento para que, enfim, empresas e afins utilizem meus dados. Não Não necessariamente. necessariamente. Assim, a gente tem dois momentos na lei, né? Dois artigos que falam sobre as hipóteses em que o tratamento pode acontecer, né? São as chamadas bases legais. Por que eu falo dois artigos, né? Vamos dizer, duas partes. Porque tem uma parte da lei que fala sobre o tratamento, né? As hipóteses legais de tratamento de dado pessoal comum. E a outra fala de tratamento, né, a possibilidade de tratamento de dado pessoal sensível. Lembra que eu falei que o dado pessoal sensível, ele exige uma cautela maior, ele exige uma atenção maior? Sim. E aí, dentro desses dois momentos, duas partes, né, da lei, a gente tem a possibilidade, né, como uma das bases legais é o consentimento. No caso de dado pessoal sensível, o consentimento sempre tem que estar atrelado à finalidade específica. Sempre, sempre, Uhum. sempre, tá? Até porque aqui, como eu falei, lembra, dado pessoal sensível envolve dado que pode ocasionar algum tipo de discriminação, né? Então ele é mais criterioso. Mas eu não tenho somente o consentimento, tá? No caso do dado pessoal Uhum. comum, eu não tenho só apenas o consentimento, até mesmo do dado pessoal sensível. Eu também tenho outras hipóteses, né? Como, por exemplo, para execução de contrato, para cumprimento de obrigação legal, e que não precisa do consentimento. Tanto é que um dos direitos do titular de dados é pedir eliminação, né? Uhum. É pedir eliminação quando possível. Nesse caso, pelo menos que seja garantida a transparência, né? Sim. Então, que também é um dos princípios aí, um dos fundamentos da própria lei, tá? Legal. Puxando esse gancho, não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo, né, pontualmente, de receber algumas ligações de telemarketing, por Aham, exemplo, ou de, enfim, instituições, que seja, aham. onde meu telefone nunca foi fornecido para eles. Geralmente eles têm meu nome, geralmente eles têm minha data de É nascimento, loucura isso, né? né? Como agir com base nisso? Imagino, né, na minha concepção, é algo que não seja tão legal Não, na visão jurídica. Uhum. Né? É, eu tenho alguma ação, eu posso agir de alguma forma quanto a isso? Eu posso solicitar de uma forma legal que eles não me perturbem mais, coisa do tipo? Com certeza, com certeza. Infelizmente, o problema é se as empresas elas vão acatar isso ou não. Uhum. Inclusive, até eu vou até responder, mas uma situação que aconteceu com uma pessoa que eu conheço, né? Que falou: Ah, eu não paro de receber mensagem, não paro de receber. Eu falei: fala, primeiro, quem forneceu os dados para você, e segundo, né, procura saber informações, porque é um direito seu enquanto titular de Uhum. dados, e segundo, fala que você não quer mais receber. Né? Isso é também ela continuou recebendo. Aí eu até falei, não, vamos levantar isso, fazer, de repente, até uma denúncia para a Autoridade Uhum. Nacional de Proteção de Dados. Então, assim, isso é muito sério, né? Sim. Isso é muito sério e eu acho que nesse caso, como eu falei, existe sim, a gente tem uma série de direitos é, na lei, a gente tem uma seção específica de direitos, né, que para o titular de dados, que inclusive até tem um fundamento um dos fundamentos da lei, que é a autodeterminação informativa, que é o poder, é o controle que o titular tem sobre os dados dele.
né? Então, ele precisa ter, e até mesmo os direitos, todas essas ações, né, atribuídas lá, garantias, na verdade, ele poder perguntar, saber sobre o tratamento dos dados, o que eles estão fazendo, pedir eliminação, pedir anonimização, tem uma série de questões, a partir do artigo 17, a partir do artigo 17, tá lá, artigo 18, os incisos, tem uma série de direitos, isso é até importante, até para todo mundo saber, enquanto titular de dados, né, que você pode fazer, que você pode exigir, né? No caso, essa empresa, você manda, fala, olha, eu não gostaria de receber. E procura saber também quem passou o meu contato, Sim. porque eu nunca passei, né? Então, é isso, você está plenamente amparado pela lei, a lei tem uma série de direitos e que tem que ser usados, estão lá pra gente usar, gente. É isso. E trazendo para o âmbito mais profissional, né? Eu como um funcionário, prestador de serviço de uma empresa, uma vez que eu saio dessa empresa, eu tenho o direito que solicitar que eles removam meus dados do sistema, controle, mailing e afins? Gui, ótimo. Muito boa pergunta essa, tá? Porque a gente não pode esquecer que a gente tem a lei, né? As outras legislações, no caso trabalhista, o próprio Código Civil, né? Inclusive, uma das bases legais que eu falei aqui é para o cumprimento de obrigação legal, para assegurar, de repente, a parte num processo. Então, assim, tem uma série de situações que fogem o consentimento. Mas, nesse caso, existe a necessidade sempre do armazenamento dos dados, né, da conservação dos dados, respeitarem uma série de regras, né, serem armazenados com segurança, tem as hipóteses, né, apenas, né, restritas, né, que eles podem ser mantidos. Então tem uma série de situações que não é porque acabou o vínculo que você vai, tipo, não, vou deixar ali, vou guardar, mas vou deixar do jeito que. Não, você tem que atender aí essa série de exigências da lei, tá? Principalmente para você poder manter a segurança dos dados daquela pessoa. Né? Isso é muito importante. Gil, aproveitando, me corrija se eu estiver enganado, mas eu lembro que eu li alguma coisa sobre isso, que a lei, os órgãos fiscalizadores, pode aplicar a multa ou enfim, mesmo sem ter um incidente propriamente dito. Né? Exato. O que acontece? Até a gente vem acompanhando aí alguns processos administrativos, né, de algumas empresas. E sempre assim, o que eu tenho visto muito é primeiro ter uma advertência, né? Não é regra, obviamente, até porque o rol, tá, acho que no artigo 52, salvo engano, o rol é bem extenso, então tem advertência, tem multa simples, tem multa que pode chegar até 2% do faturamento da empresa. Dependendo do faturamento da empresa, isso vai representar um mega prejuízo, né? Tem a publicização da infração, né, do ocorrido, tem a suspensão do uso do banco de dados, tem uma série de sanções administrativas que vão impactar diretamente, né? Que dependendo da atividade da empresa, vai impactar diretamente. Mas nesse caso, é que tudo vai sendo apurado, né? Processo administrativo é quando você tem toda a suspeita, você já tem indícios satisfatórios, né? De repente, para você falar, olha, corrigir isso aqui não tá certo, entendeu? Então, se você não fizer isso, vai acontecer isso. Então, normalmente tá acontecendo dessa forma, né? Quem que é o órgão fiscalizador aqui no Brasil, no caso? É a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A NPD, a famosa NPD. Que, inclusive, né, hoje é dia 18 de julho de 2024, ontem lançou aí a norma para regularizar e regulamentar o cargo de encarregado de dados, né? Que eu lembrei aqui, agora a gente está falando da NPD, e aí ontem eu achei muito legal essa... Estava precisando, na verdade, já disso, né? Então, melhor definição, né? Estrutura, né? Ela passou a estruturar melhor todas as atribuições, questão de conflito de interesse, ela trouxe uma série de questões aí muito importantes na prática, né? Também de ter que nomear, né, o encarregado de dados de uma forma, tem um ato formal.
Então tem uma série de exigências lá, uma série de questõezinhas aí muito interessantes também. Inclusive, Gui, nessa parte aí de sanção, né, processo, a gente tem que lembrar também que não existe, né, quando acontece algum tipo de violação, algum tipo de situação, né, desse tipo, não existe somente as sanções, também tem a empresa, dependendo da circunstância, ela pode aí sofrer até um processo, né, a gente entraria aqui, obviamente, numa esfera de responsabilidade civil, mas ela pode também até sofrer um processo, então por isso que é muito importante. Primeiro, eu acho que a gente tem que ter o cuidado mesmo, assim, é entender de fato os objetivos principais da lei, né? Porque a gente, como pessoa, como indivíduo, como titular de dados, a gente não gostaria que nossos dados ficassem aí a Deus dará, né? Suscetíveis. Então, acho que a gente, antes de qualquer coisa, a gente tem que ter essa mentalidade, né? Então, inclusive, quando eu sempre começo, né, os meus treinamentos, né, os primeiros treinamentos, eu sempre trago aqui um, um dos pilares do regimento interno da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é fortalecer a cultura de proteção de dados, né? E isso é o que eu tento, assim, trazer muito nos treinamentos, eu faço até o começo, né, dos treinamentos, eu trago muito isso, para que a gente possa, de fato, né, poder se questionar no dia a dia, trazer isso para o nosso trabalho, principalmente, para a gente também ter a cautela necessária, né, para com os dados que a gente for manusear, for tratar. Então, eu acho que a gente está vivendo uma nova era, né? Isso como você falou, né? A gente fala aqui de quando que a lei entrou em vigor e tudo mais. E eu acho que, por ser relativamente novo, trazer isso cada dia mais para o nosso dia a dia, né? Com um olhar mais com uma maior atenção, na verdade, né? Boa, legal, Gil. Gil, aproveitando, né, sobre o tema aí de titular de dados, quando existe um vazamento de dados, né, você comentou que a empresa ela pode ser processada por isso, pelo órgão fiscalizador, enfim. Mas eu, como titular de dados, se eu noto que meus dados foram vazados por uma empresa, seja lá qual for o motivo, eu tenho alguma ação que eu possa tomar em cima disso? Com certeza, com certeza. A primeira é você entrar em contato com a empresa. Se você souber a origem, né, do vazamento, do tipo de incidente, né, a origem do incidente, né, de quem promoveu ele, você deve entrar em contato com a empresa. E a empresa ela é obrigada a retornar, né, para o titular. E isso, inclusive, é feito até pelo encarregado de dados. Primeiro, né, a empresa ela tem uma série, até a própria lei fala, tem uma série de exigências de medidas que ela tem que tomar para conter aquele incidente, né? E ela tem que mostrar para o titular que ela fez tudo para poder conter, tá? Além disso, dependendo da situação, ela também tem que comunicar à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Então, isso é muito importante, isso é muito sério. Então, o titular, nesse caso, se ele tomou ciência, entrar em contato, ele também, dependendo da situação, também ele mesmo pode acionar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas é obrigação, sim, da empresa sempre atender, sempre responder. E ela informar, né? Além disso, ela pode fazer até um boletim de ocorrência, né? É importante para, dependendo da situação, se assegurar, até mesmo para respaldar, de repente, um processo judicial, né? Obviamente não é, vazou. Não, você tem que analisar todo o contexto, tá? E dependendo também da situação, por exemplo, dependendo dos tipos de dados que tiverem aí, sido objeto aí de um vazamento, por exemplo, um dado bancário, entrar em contato com as instituições financeiras, se for um e-mail, por exemplo, entrar em contato com as redes sociais, né? Tudo para você, de alguma forma, se proteger, né? Porque a gente fala, né? Ainda mais hoje em dia na internet, é um mundo de ninguém, né? Então a gente tem que ter, sim, esse controle e ter as empresas aí do nosso lado. Boa, legal. E você comentou, né, de novo, sobre o encarregado de dados, que é um dos responsáveis na tratativa de um eventual incidente, né? E recentemente houve a mudança na regulamentação do encarregado de dados. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o encarregado de dados. Ótimo. Qual a responsabilidade, enfim. Perfeito.
O encarregado de dados é encarregado pelo tratamento de dados pessoais, né? É a pessoa indicada pelo controlador ou pelo operador. Só um parênteses, controlador de dados é a pessoa natural, né? Pessoa física ou jurídica a quem compete as decisões do tratamento. E o operador é quem vai realizar o tratamento em nome do controlador, tá? Então são os agentes de tratamento, só para fazer esse parênteses para ficar mais fácil de entender, né? Enfim, então é a pessoa indicada por esses agentes de tratamento para fazer a ponte entre titular e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E além disso, ela tem uma série de atribuições, dentre elas de promover toda essa explicação, né, da lei, fazer enfim, essa parte direta, se alguém tiver alguma dúvida, tentar trazer também na empresa sempre essa parte da implementação, né, é muito importante também. Tem uma série de situações, uma série de atribuições, né, mas eu acho que as mais importantes aí, além dessa intermediação, né, das medidas que ele tem que normalmente adotar para a empresa, justamente para manter aí todo mundo sempre muito ativo com relação ao tema, para manter a implementação de fato cada vez mais reforçada. Então, e aí veio agora a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela veio e trouxe essa norma do cargo, né? Legal, perfeito, Gil. Uma outra dúvida, talvez seja mais pessoal de fato. Hoje em dia a gente está, né, com um crescimento exponencial da inteligência artificial como um todo, e isso inclui também questões de imagem, uso de imagem também, né? A gente considera imagem um dado? Por exemplo, se fizerem um deepfake meu, isso se enquadra dentro da LGPD também? Sim, porque assim, se a gente for parar para pensar, a lei não fala nada de imagem, né? Mas se a gente for pegar os conceitos, nada mais é do que a imagem. Sim. Se a gente pegar principalmente essa parte de dado pessoal sensível, tá lá, origem racial, então já, querendo ou não, acaba trazendo um pouco para, né, pro que a gente é, né? Pra nossa imagem. Então, com certeza, ela também com certeza. Show, legal. Bom, Gil, uma outra pergunta. Eu sei que existem alguns sites de consulta que você verifica se seus dados foram vazados ou não. Até que ponto isso é seguro? Porque, querendo ou não, a gente está fornecendo dado, né, para um lugar que vai falar se o nosso dado foi vazado ou não. É confiável? É sugerido que a gente busque por essas vias? Gui, eu acho que assim, para todo e qualquer site que você tiver que colocar, fazer cadastro, fazer qualquer tipo de dar algum tipo de informação sua, dar algum dado pessoal, é muito importante você ler política de privacidade, a forma com a qual ela trata o dado. Você perguntar, porque o correto, ainda mais agora com a nova norma aqui que regula aí o cargo do encarregado de dados, tá lá, tem que estar lá o nome do encarregado, o contato. Tire todas as suas dúvidas. É dever deles, é dever das empresas, dos sites, dar todas as respostas que para você se sentir seguro, para você de fato conseguir, você dar conceder os seus dados para o objetivo, né, específico. No caso, nesses sites, tudo muito relativo, né? Mas é muito importante uma sugestão que eu dou sempre entrar em contato, ler todos os termos. É chato, ninguém lê, mas leiam todos os termos, leiam a política de privacidade. A política de privacidade vai estar lá, a forma com a qual a empresa, a companhia, ela trata os dados, o que ela faz, se ela compartilha com um terceiro, se ela, enfim, todas as informações que você precisa saber para você aderir ou não, porque também é uma escolha sua, tá? Inclusive, é um assunto interessante aqui, é muito importante esse momento, até para fins de você validar o consentimento. Isso aqui até vai merecer talvez até um próximo podcast, que aí essa questão do consentimento também é muito relativo, que ele pode às vezes até perder a força dele, se ele não foi devidamente informado. Então é muito importante, né, também a gente como titular, procurar saber, ler, entrar em contato, né, para de alguma forma a gente ficar um pouco mais tranquilo, né? Sim, legal. Bom, Gil,
acho que foi bem produtiva a nossa conversa. Foi, né? Adorei. Deu pra gente absorver, particularmente eu, né? Consegui absorver bastante Que bom. informação, né? Surgiu alguns questionamentos que a gente foi, né, entendendo aí ao decorrer do nosso bate-papo. Uhum. Fica à vontade se tiver alguma coisa para complementar, enfim. Desde já Ah, agradeço a sua participação, sua disponibilidade. Todo o trabalho que vem fazendo também, né, com relação ao LGPD, aqui dentro da Taking, né, a gente literalmente estruturou, né, do zero, recém revisou e divulgou algumas políticas é. relacionadas a isso também, né, então é um Uhum. trabalho bem ativo que a gente vem fazendo. Enfim, fica à vontade. Obrigada, Gui. Ah, eu queria agradecer de novo mais uma vez pela oportunidade. Eu achei que hoje foi assim um bate-papo muito legal. Eu tentei ser o menos técnica possível. Então, independentemente também se a partir disso também surgirem aí novas dúvidas, meu contato tá todo mais que divulgado, né? Mas de qualquer forma a gente vai divulgar de novo. Enfim, quantos locais forem necessários para sempre todo mundo esclarecer todas as dúvidas. É muito importante isso, não ficar nenhuma dúvida. E mesmo que se surgir dúvida aqui depois desse bate-papo, no dia a dia, também é legal todo mundo trazer essas dúvidas para a gente sempre deixar muito bem alinhado. É, e é isso. Então eu queria agradecer mesmo, foi maravilhoso, agradecer pelo convite. Espero que a gente possa ter outros encontros como esse Com e certeza. agradecer também enfim, por toda a ajuda, né, nessa parte da implementação, nessa parte agora, né, de monitoramento e acompanhamento, de revisão. Eu falo que não adianta a gente fazer as coisas se a gente não tiver aí pessoas boas, né, excelentes do nosso lado. Então, eu também queria agradecer e vocês todos, sempre aí de todas as formas, darem todo o suporte, né? Isso, inclusive, é um ponto muito importante para acontecer, para fazer acontecer, né? A implementação. E não é à toa que tá dando super certo, né? Graças a Deus. Graças a Então, eu Deus. queria agradecer mesmo mais uma vez, viu? Valeu, Gil. Muito obrigado. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que tenham gostado do bate-papo. Em breve a gente tem uma nova edição, né? A Com gente traz certeza. novidades com assuntos atualizados. E muito obrigado, até a próxima.